Jó capítulo 31, a confissão e a defesa final de Jó. Em seus argumentos finais, Jó, neste capítulo, vai apresentar ao Senhor os seus argumentos, alegando sua lealdade e sua retidão diante de Deus. Assim, ele lembra ao Senhor que nunca seus olhos cobiçaram uma virgem, nunca quebrara esse juramento, e que Deus vira todos os seus passos, e que sabia que o Senhor só mandava a infelicidade e a desgraça aos que fazem o mal. Ele jura que nunca tinha sido falso ou enganador, e que, portanto, ele fosse pesado numa balança justa, pois ele estava convencido que era inocente, e que se por acaso ele tivesse se desviado do caminho, se por acaso seu coração tivesse sido levado pela cobiça, se tivesse pecado com qualquer coisa que fosse de outra pessoa, então que os outros comessem o que ele semeou. Se o coração dele foi seduzido por uma mulher estranha, se ele ficou escondido atrás da porta dela, então que a mulher dele se tornasse escrava de outro e que outros dormissem com ela. Ele sabia que não havia feito nada disso e se defendia, dizendo que quando um empregado reclamava dele, ele resolvia o assunto com justiça. Ele tinha consciência de que se não tivesse agido assim, como ele, responderia a Deus quando fosse julgado, pois o mesmo Deus que o criou também criou seus empregados. Ele diz que nunca deixou de ajudar aos pobres, nem às viúvas, nem aos órfãos, nem aos que passavam frio, dando-lhes roupa e alando as suas ovelhas. Dizia a Deus que se tivesse sido violento com um órfão, que seus braços fossem quebrados. Ele nunca faria nada disso, pois sabia muito bem que Deus o julgaria. E ele tinha pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar sua gloriosa presença. Jamais confiei no ouro e nem me orgulhava de minhas riquezas. Nunca tinha adorado a lua ou o sol, nem mesmo em segredo. Nunca se alegrou com o sofrimento dos seus inimigos ou ficou contente com sua desgraça. Nunca pedira a Deus a morte de nenhum deles. Dizia Jó a Deus que seus empregados comiam do bom e do melhor. Nunca deixaram um estrangeiro dormir na rua, hospedando sempre os viajantes. Nunca tentou encobrir suas falhas como faziam alguns, mas em suas orações ele as confessava a Deus. Nunca tive medo do que poderiam dizer de mim. Não fiquei calado em casa com medo de que zombassem de mim. Ah, como eu gostaria que alguém me ouvisse, Jó dizia. E assim ele termina e assina a sua defesa. Que o Todo-Poderoso lhe respondesse então. Que o adversário dele escrevesse a acusação. E com orgulho eu a carregarei nos ombros e a porei na cabeça. Eu parei nessa parte, porque chamou a minha atenção ele dizer que iria carregar aquelas falsas acusações nos ombros e que a poria na cabeça, como fez Jesus quando levou sobre ele as acusações que pesavam sobre nós e sobre sua cabeça levou uma coroa de espinhos. Se Jó é uma demonstração da prova de Deus sobre um homem reto e justo, essa figura certamente nos remete ao Senhor Jesus. O sofrimento de Jó foi permitido por Deus e ele teve prova de que valeria a pena entregar seu filho, pois ainda havia homens justos e retos nesta terra. Termina o capítulo com Jó declarando que daria conta a Deus de todos os seus atos e que na presença dele ficaria de cabeça erguida, pois sempre pagou os trabalhadores dele como deveria, e jamais deixou que morressem de fome. Se ele não estivesse dizendo a verdade, que crescessem então espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. E assim terminam as palavras de defesa de Jó. Mais um capítulo que nos faz refletir muito
sobre as permissões de Deus para o sofrimento dos justos, como nós que fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Olhemos então, sem medo, para as dificuldades e perseveremos em oração e em fidelidade diante do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã.